Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, gente. Vamos dar início então ao terceiro episódio da segunda temporada sobre espaço e cultura, abordando a segunda parte do tema A Ideia de Cultura. Eu chamo a atenção que os episódios 2 e 3, o anterior e este, abordam este tópico fundamental que é discutir um pouco e colocar com o máximo de clareza possível o que se entende por cultura. Na revista Espaço e Cultura há bons textos sobre o assunto. Bom, no episódio anterior, nós falamos que, segundo o professor Scott Ruffle, a definição de cultura implica numa relação entre três eixos principais, com base nos quais a cultura será definida: a amplitude do conceito, o papel dela na vida e a importância dela para prever ou indicar as mudanças culturais que virão. Desses três eixos, cada um tem 2 ou 3 especificações e é a combinação deles que formam as diferentes definições de cultura. Isto é muito amplo. Eu vou apenas me ater nesse terceiro episódio a 2 dessas combinações e que se encontra no meu texto Temas e Caminhos da Geografia Cultural, que está no livro Caminhos Paralelos e Entrecruzados. Eu estou me referindo à importância de 2 conjuntos de combinações que podem ser denominados de perspectiva saueriana, de Carl Sauer, e perspectiva da geografia cultural pós-80, na época, na década de 80, denominada de Nova Geografia Cultural. Vamos falar um pouco e rapidamente sobre essas 2 perspectivas que marcam, que definem a geografia cultural dos anos 80 para cá. A primeira perspectiva da geografia saueriana tem como expoente o professor Carl Sauer, esse grande geógrafo americano que cria a geografia cultural americana e que dá força à denominada Escola de Berkeley, no âmbito da geografia. O seu texto mais importante chama-se A Morfologia da Paisagem. Mas ele tem um número enorme de textos abordando diferentes temas, por exemplo, as relações sociedade e natureza, a história do homem e sua cultura no espaço, regiões culturais. A segunda versão, que nasce como uma crítica à geografia saueriana e que é a geografia pós-80, tem como foco principal o geógrafo inglês Dennis Cosgrove, mas também James Duncan, Peter Jackson e outros tantos. Então, agora não tem sentido, denominada Nova Geografia Cultural, que está apoiada na visão dos significados que os diferentes grupos sociais elaboram e reelaboram para dar sentido às diferentes esferas da vida. Trata-se, portanto, de 2 caminhos paralelos e que se entrecruzam de ver a geografia cultural e que tem como base conceitos distintos de cultura. Vejam também no meu livro Caminhos Paralelos e Entrecruzados
um texto chamado Carl Sauer e Dennis Cosgrove, A Paisagem e o Passado, no qual eu tento estabelecer uma conexão entre as visões de um e de outro. Vejamos, então, as duas perspectivas que fornecem dois conceitos básicos no âmbito da geografia, que não são exclusivos a ela, mas que caracterizam a visão cultural da geografia, que, como vocês estão vendo, não é monotônica. Ela tem pelo menos duas linhas conceituais e que vão se traduzir em temas distintos. Vamos estabelecer, então, uma comparação entre a perspectiva de Sauer e a perspectiva pós-80 no que diz respeito ao conceito de cultura. Qual é o conceito de cultura na perspectiva saueriana e qual é o conceito de cultura na perspectiva da geografia cultural pós-80? Na perspectiva saueriana, em relação à amplitude conceitual, a escola de Berkeley, de Sauer, via a cultura numa perspectiva muito ampla, apoiada na clássica noção de cultura de Edward Taylor, de 1871, para quem a cultura ou civilização era o conjunto de normas, regras, leis, que incluía a música, a dança, a arte, a religião, as leis, o modo de vida e muito mais. Na perspectiva pós-80, a cultura era definida numa perspectiva restrita. Cultura são os significados elaborados e reelaborados pelos diferentes grupos sociais para dar sentido à vida. Então, uma diferença na abordagem de uma e de outra é que, enquanto na perspectiva saueriana a música, a dança, por exemplo, a dieta alimentar era analisada substantivamente, vendo os ingredientes, os rituais no processo de produção de alimentos, na perspectiva pós-80, analisava-se os significados de tudo isso. É o mesmo objeto, apenas que a leitura que se faz dele é diferenciada. No que diz respeito à visão do papel que a cultura desempenha na vida, a geografia saueriana era tipicamente uma visão de que a cultura tinha um papel de determinação. A cultura era uma entidade que estava inscrita no mundo supra-orgânico. Essa ideia que vocês encontram na revista Espaço Cultura, num texto de James Duncan que discute o supra-orgânico na geografia cultural americana, essa ideia de supra-orgânico advém do sociólogo e filósofo inglês Herbert Spencer, conhecido como o pai do darwinismo social, para quem a visão de mundo do ser humano considerava 3 níveis: o nível inorgânico, os minerais, o nível orgânico, os seres vivos, e o nível supra-orgânico, acima do orgânico. E esse nível supra-orgânico era independente, autônomo, e ele regulava o mundo orgânico, determinava a ação humana. Então, na perspectiva de Sauer,
A cultura era uma entidade supra-orgânica, determinante, e que, portanto, teria um papel central na vida humana. Na perspectiva da geografia cultural pós-80, a cultura era um contexto, ou seja, ela era um reflexo da vida social, das relações sociais, do desenvolvimento das forças produtivas, mas ela era também o meio onde a vida fluía, e ela é um condicionante que condiciona o futuro imediato. Portanto, enquanto na perspectiva sauriana nós tínhamos uma visão de cultura profundamente marcada por um determinismo, é o determinismo cultural de Sauer, na perspectiva pós-80, cultura era um contexto. Não era determinante, mas era simultaneamente reflexo, meio e condição. Condição não é determinação, avisa-se. No terceiro eixo, a importância da cultura no processo de mudança, na visão sauriana, a cultura podia ser definida como estando inscrita no historicismo. Quer dizer, segundo Sauer e esta visão, a cultura de cada grupo cultural tinha o seu próprio desenvolvimento, autônomo, não influenciado por outras culturas. É uma espécie de uma visão ideográfica, veja a primeira temporada, ideográfica da cultura, não sendo possível determinar. Na perspectiva da geografia cultural pós-80, é impossível pensar no mundo de amanhã influenciado pela cultura. Tudo isso gera muita polêmica, mas nós não estamos trabalhando com resultados inequívocos, livres de profundas críticas, sujeito, portanto, a amplos debates. A questão é que a geografia sauriana e a geografia pós-80, em termos culturais, são diferentes, a começar no conceito de cultura. Ampla, supra-orgânico, historicista, na perspectiva sauriana, calcada nos significados, vista como um contexto e na impossibilidade de antever o amanhã, em termos culturais, na perspectiva da geografia cultural. Portanto, o que eu quero deixar claro é que é preciso que nós conheçamos ao menos os traços gerais do conceito de cultura adotado por Sauer, de um lado, e pela geografia cultural pós-80, de outro, para que se possa discutir. Reparem que nas duas perspectivas, saueriana e pós-80, a cultura não aparece, como no marxismo clássico, como sendo determinada pela base econômica. Sobre esse assunto, veja-se o texto do Raymond Williams, que está na revista Espaço e Cultura. É um texto extremamente importante, no qual Raymond Williams discute a ideia da cultura, discute e critica como sendo determinado pela base econômica. Vejam ainda na revista Espaço Cultura a discussão que o Don Mitchell faz sobre o conceito de cultura.
É um texto chamado Não Existe Aquilo que Chamamos Cultura. É muito interessante, seguindo-se o debate entre Don Mitchell, de um lado, e Dennis Cosgrove, James Duncan e Peter Jackson. E, ao final, a introdução do texto do Scott Hufford. Isso é extremamente importante. É denso, mas não há como escapar disso. Senão nós caímos no senso comum de debater cultura sem saber de que nós estamos falando. Não no nível coloquial, mas no nível de uma ciência social, de uma geografia humana. Então é essa a primeira comparação que se faz entre essas duas perspectivas da geografia cultural que têm ideias distintas de cultura, né, em que combinam diferentemente elementos dos três eixos que o professor Scott Hufford aponta para se poder discutir o conceito de cultura. Vamos ver agora um outro ponto que estabelece uma comparação entre as duas versões de cultura, as mais importantes na geografia cultural. São as matrizes, ou seja, as bases teóricas epistemológicas que presidem tanto conceitualmente quanto a prática em termos de pesquisa dos adeptos de uma e de outra escola, corrente, aliás. Quais são as matrizes? Vejamos as matrizes sauerianas. Eu vou mencionar alguns autores e vou falar muito brevemente sobre cada um deles. Na matriz saueriana, nós encontramos Goethe, Kreber e geógrafos europeus alemães como Hatzel e franceses como Vidal de Lablache e Jean Brunhes. Na visão da geografia cultural pós-80, as matrizes são distintas. Nós podemos citar aqui, e depois comentaremos brevemente, Clifford Geertz, Raymond Williams e o grupo de pesquisa chamado Centro de Estudo da Cultura Contemporânea, da Universidade de Birmingham, dirigido em seu período de apogeu pelo linguista Stuart Hall. Vejamos as primeiras matrizes. Sauer, ao fazer o estudo sobre a morfologia da paisagem de 1925, ele está mencionando indiretamente a sua influência que ele teve do filósofo e literato alemão do romantismo, Goethe. Como que isso se deu? Sauer era descendente de alemães, residindo no sul do estado de Kansas, em torno da cidade criada pelos alemães, cidade de Warrenton. Vejam o meu texto no livro Trajetórias Geográficas sobre Carl Sauer. E no final do século XIX, início do século XX, a comunidade alemã valorizava muito o pensamento de Goethe. Havia até uma associação do qual o jovem Sauer fazia parte, que chamava-se Sociedade Goetheniana, Goethenian Society.
A ideia de morfologia, dando ênfase às formas, resultava da tese de Goethe de que o ápice da ação humana era a criação de formas. Isso era a parte mais importante, mais significativa, que era visível da ação humana, a criação de formas, cujo estudo é a morfologia. Isso está presente em toda a obra de Sauer, tudo morfológico. Também está presente na geografia tradicional de matriz europeia, francesa, inglesa e alemã. O professor Alfred Kleiber, americano antropólogo, o grande nome do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, contemporâneo, um pouco mais velho, de Sauer. Os dois juntos fundaram uma revista chamada Ibero-Americana. Sauer foi influenciado por Kleiber. Foi com ele que ele foi introduzido ao conceito de supra-orgânico. Kleiber, diga-se, era discípulo daquele geógrafo alemão Franz Boas, que no final do século XIX estabelece-se na Universidade de Colômbia e cria a primeira geração de antropólogos americanos. A influência de Kleiber sobre Sauer, no que diz respeito ao conceito de cultura, é fundamental. Também importante é a influência de geógrafos Ratzel, não o Ratzel determinismo, mas o Ratzel em sua imensa riqueza em termos de geografia, e de geógrafos franceses como Vidal de Lablache e Jean Brunhes. Eu quero crer que é preciso ainda se aprofundar muito sobre isso. Na perspectiva da geografia cultural pós-80, as matrizes começam com aqueles autores que enfatizavam a importância dos significados para a compreensão da realidade. John Ruskin, um intelectual inglês que no final do século XIX falava da importância dos significados para se compreender a paisagem inglesa. Está presente também em 1923 com Ernst Cassirer, no livro Filosofia das Formas Simbólicas. Dizia ele, além de se compreender a constituição e a estrutura interna de processos e formas, é preciso que nós conheçamos os significados que eles apresentam, pois são esses significados que dão sentido aos nossos objetos, aos nossos processos e formas. Bom, mas Goethe tem um peso muito grande a partir de sua imensa obra, mas sobretudo do seu livro A Interpretação das Culturas. Trata-se de uma vertente interpretativa à procura dos significados que os diferentes grupos culturais criaram e recriaram. A outra importância como matriz da geografia cultural pós-80, ainda que não tenha sido permanente, mas no começo foi muito importante, é uma matriz de base marxista, explicitada pela ação de Raymond Williams, que era um intelectual, professor em Cambridge, e que se dedicou também aos estudos culturais. É em Raymond Williams que aparece a ideia de cultura da classe dominante, culturas subalternas, indicando com isso uma perspectiva de classe na visão
da natureza de cultura. A influência marxista aparece também ao se considerar a contribuição de Gramsci com a ideia de hegemonia cultural. Finalmente, o Centro de Estudos da Cultura Contemporânea da Universidade de Birmingham, pelos anos 70 e 80, comandado por Stuart Hall, foi extremamente importante. Sobre Stuart Hall nós voltaremos a falar no próximo episódio. Vejamos então um último tópico em relação a esse episódio. Os temas de uma e outra corrente da geografia cultural. Na perspectiva saueriana, esses temas são muito claros. No livro Introdução à Geografia Cultural, organizado por mim e pela professora Zeni Rosendahl, a longa introdução do livro Reading in Cultural Geography discute quais são esses temas. Basicamente, são quatro grandes temas que se subdividem. Primeiramente, o tema da paisagem cultural. Depois, região cultural. Esses dois temas merecerão cada um episódio nessa temporada. Paisagem cultural, região cultural, história da cultura no espaço, mostrando uma relação espaço-tempo envolvendo a cultura. E, finalmente, o quarto grande tema da perspectiva saueriana é aquilo que eles denominaram de ecologia cultural. Quer dizer, a ação humana transformando a natureza, criando paisagens culturais, transformando a natureza, degradando a natureza. Essa temática foi muito importante no âmbito da tradição saueriana. Vocês encontram isso em português no livro Introdução à Geografia Cultural. No que diz respeito à geografia cultural pós-80, os temas são redutíveis a uma grande abordagem que se intitula Os significados elaborados e reelaborados pelos diferentes grupos sociais na perspectiva da espacialidade humana. São os significados sobre a espacialidade humana, finalmente. Qualquer tema pode ser objeto dessa perspectiva da geografia cultural. O foco é quais são os significados criados e recriados pelos diferentes grupos sociais sobre a espacialidade humana. A industrialização, a vida no campo, o comércio varejista, a paisagem, o significado da natureza. Portanto, são caminhos diferentes. São caminhos diferentes que trazem à tona a riqueza que essa geografia cultural saueriana e pós-80 trouxeram para a geografia. Ainda sobre essas duas correntes, é muito interessante perceber que elas apresentam diferenças, mas ela tem em comum uma ideia de cultura que constitui um fio condutor que nasce no final do século XIX na Alemanha. Vejam sobre isso o livro do professor Paul Claval, Geografia Cultural, o primeiro e segundo capítulo, que fala sobre a gênese e expansão da geografia cultural.
Esse fio condutor vem desde o final do século XIX, ganha força sistemática com Sauer. Sauer atuou na Universidade da Califórnia, em Berkeley, de 1923 até 1975, quando ele falece, mas tendo uma vida muito ativa, por mais de 50 anos, e com uma produção, livros e artigos, imensa, e inúmeros discípulos e discípulos desses discípulos, formando aquilo que se chama Escola de Berkeley. É muito notável o fato de que Sauer morre em 1975, ano em que o jovem Dennis Cosgrove, nascido em 1948 e morto antes de completar 60 anos em 2008, em 1975 ele defende sua tese de doutorado. Morte de Sauer, Cosgrove se torna doutor em geografia. É como se fosse uma conexão formal entre uma corrente e outra. E essa nova geografia cultural, ou geografia cultural pós-80, vem de 1975 progressivamente, ganha força na década de 80, na década de 90, e começa a exibir um progressivo declínio no século XXI. Não desapareceu, mas não tem aquela força que se espera de uma corrente no seu nascedouro e na sua expansão inicial. Com isso, nós terminamos com o segundo e terceiro episódios a ideia de cultura. No próximo episódio, nós vamos discutir aquilo que deverá privilegiar o curso dessa temporada. Nós vamos discutir o tema símbolos e significados. Até a próxima, gente! O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.